Hoje vamos abordar um assunto bastante interessante que nós colocamos como título: O que nunca te disseram de dor no ombro. Então, nessas fotografias, nós vamos mostrar a vocês em que nós temos que fazer uma separação entre a dor do ombro, a dor e com a dor na coluna cervical. Então, a primeira coisa que devemos fazer é separar a patologia aguda da patologia crônica. Aguda é o que acontece de maneira muito súbita, muito rápida. E a crônica é de longo tempo. Então nós poderíamos realizar a seguinte divisão. Toda dor de natureza aguda, ou ela é traumática, ou ela é inflamatória. E toda dor de longo prazo, que chamamos de dor crônica, ou ela é tumoral ou degenerativa. É muito importante que vocês guardem esse conceito inicial, dor aguda e a dor crônica. Quando uma pessoa chega ao nosso consultório, primeira coisa que nós falamos, há quanto tempo você tem essa dor? Porque se a dor for por 1, 2, 3 dias, eu já estou imaginando um diagnóstico de natureza traumática ou inflamatória. Se por acaso a dor é de 30, 60, de 1 ano, eu já estou pensando de uma natureza degenerativa ou tumoral. Então, vamos primeiro separar a dor cervical da dor no ombro. Ela se confunde muito e muitas das vezes a pessoa apresenta as duas patologias de natureza degenerativa cervical e para o ombro. O que separa, o divisor de águas dessas duas dores é a dor irradiada. Nessa fotografia, muito bem ilustrada, nós temos regiões coloridas da região cervical e do ombro, em que cada cor representa a compressão de uma raiz nervosa. Nós separamos muito bem essas duas entidades através da nossa anamnese, ou seja, através das perguntas que nós conversamos com o paciente durante a consulta. Então, a dor cervical normalmente é uma sintomatologia crônica, ou seja, vem de longo prazo. É um desconforto na região cervical que muitas das vezes se estende para o ombro e às vezes se irradia em direção à mão, do polegar até o dedo mínimo. Normalmente ela está associada com a posição, ou seja, piora com a extensão ou a rotação da cabeça. Então, guardem isso. A dor cervical normalmente está na coluna cervical, se estende para o ombro e para o membro superior. Quando nós olhamos para as patologias do ombro, nós temos que iniciar com a anatomia. O ombro é uma articulação, ou são articulações do omoplata, clavícula e articulação do húmero. E esses três ossos são circundados por músculos, tendões e cartilagens e ligamentos. Então, nessa fotografia, eu vou ilustrar daqui a pouquinho numa peça, em que nós temos os músculos supraespinhoso, infraespinhoso, redondo menor e diversos outros, que formam toda a superfície do húmero e da articulação proximal. Então, nessa fotografia, nós temos aqui a imagem de um ombro em que nós temos ligamentos. Eu vou rodar aqui essa articulação, vamos ver diversos ligamentos entre o omoplata com a clavícula, estão vendo aqui, olha, e entre a articulação do húmero com o omoplata. São ligamentos. As de natureza traumática, muitas das vezes existe a distensão ou a ruptura de um ou de mais de um ligamento. Em volta de todos esses ligamentos do ombro, nós temos as bursas, as conhecidas bursas articulares, e temos a musculatura, que eu vou mostrar aqui a vocês. Observem que entre os ossos existe uma bolsa, caprichosamente envolvendo ou separando os ossos na articulação. Nós chamamos de bolsas, ou bursas sinoviais. Bursas essas que têm a sua função de destaque, diminuir o atrito durante a mobilização do ombro. E por debaixo dessas bursas, nós encontramos a musculatura do ombro. Estão vendo aqui, olha, um músculo que é chamado músculo subescapular. Aqui nós temos
o tendão com a porção longa do bíceps. Aqui nós temos o músculo infraespinhoso e aqui atrás nós temos o músculo supraespinhoso ou supraespinhal. Então, essa fotografia é para mostrar as relações anatômicas que existem entre as bursas, os tendões e os músculos. Vocês conseguem agora entender que toda a patologia do ombro, ou ela é de natureza ligamentar, ou de natureza bursal, quando acontece um processo inflamatório dentro dessa bursa, ou na sua superfície, desencadeando muita sintomatologia dolorosa que se relaciona com o movimento. E processos inflamatórios dos tendões. Então, eu posso adiantar a vocês que as bursites e as tendinites determinam o aparecimento de dor e limitação funcional. O que é limitação funcional? É dor durante o movimento. Essas duas entidades, bursite e tendinite, correspondem a mais de 80% de todas as patologias do ombro. 80% é bursite e tendinite. Então, a crepitação e os estalos, poderemos ficar com os outros 20% que restam das patologias do ombro. A crepitação e estalo estão relacionadas às lesões da cápsula articular que nós chamamos de instabilidade, em que, além da dor, nós temos o desconforto, que muitas das vezes não aparece na bursite e na tendinite. Então, os estalos que nós temos na articulação do ombro, normalmente associado à instabilidade, que determinam o aparecimento de dor e desconforto, são patologias crônicas, patologias que já vêm de longa data. São clientes que normalmente chegam com sintomatologia com 2 anos de evolução. Ele relata que o ombro dele, além da limitação funcional, do desconforto, ele tem a dor noturna. O diagnóstico é clínico, ou seja, na nossa conversa com o paciente, com o cliente, nós já conseguimos determinar se a origem é aguda ou crônica. Em que o tratamento, muitas das vezes, é um tratamento clínico, com fisioterapia, hidroterapia, medicação, gelo, em algumas ocasiões tipóia, né? E em outras ocasiões, nós necessitamos do tratamento cirúrgico. Vamos falar agora um pouco de uma degeneração bastante conhecida, que é a degeneração da articulação acromioclavicular, a chamada síndrome acromial. Então já falamos de bursites e tendinites, natureza aguda, já falamos de algumas lesões degenerativas e vamos abordar uma outra lesão degenerativa comum, relativamente comum no nosso dia a dia, que é chamado síndrome acromial. O que seria isso? A síndrome acromial é uma fricção que existe entre a clavícula e o húmero. Vamos voltar agora para essa fotografia, que eu vou mostrar aqui caprichosamente. Onde é que eu estou apontando com a caneta? Exatamente nesse ponto aqui, olha, exatamente nesse ponto. Vocês conseguem entender que quando nós abrimos o braço, que nós chamamos de abertura ou abdução, leva a uma situação de compressão dessa bursa exatamente nesse ponto aqui embaixo desse osso que é chamado osso da clavícula. Isso aqui, de maneira crônica, muitas das vezes leva a uma artrose, uma patologia degenerativa, e que, por sua vez, diminui essa altura, aparecendo a sintomatologia, a artrose. Nessa fotografia consegue-se ilustrar muito bem o tendão do supraespinhoso deslizando sobre a cabeça do húmero e a clavícula, levando a essa situação de compressão e aparecimento de muita sintomatologia relacionado à mobilização. Quando o paciente mexe o ombro, é quando aparece muita sintomatologia. Para esses casos, de uma maneira geral, é o repouso, que é a imobilização, e em algumas ocasiões a infiltração local. Então, resumindo, primeira coisa que nós temos de realizar é separar a patologia cervical das patologias de dor no ombro. Depois nós temos que analisar a dor e a limitação funcional. Nos casos agudos, a sintomatologia é muito maior.
normalmente associada a patologias de tendão ou das bursas. Quando nós temos a restrição de movimento, a diminuição de movimento, que pode ser pela dor ou associado à patologia degenerativa na síndrome acromial. Okay? E essa crepitação que acontece na mobilização, o barulho, o estalo que tem no ombro, normalmente está associado à patologia crônica. Guardamos ainda que as causas mais comuns da dor no ombro estão relacionadas à tendinite. Não podemos esquecer do chamado ombro congelado ou capsulite adesiva, que é justamente aquela pessoa, aquele cliente, que tem uma dor no ombro, que muitas das vezes menospreza, porque a sintomatologia não é muito importante. Ou ele tenta fisioterapia 10, 15, 20 sessões e vai levando a vida do dia a dia dele, com analgésicos anti-inflamatórios, não visita o médico de maneira frequente e determina uma patologia muito séria no ombro, que é chamada capsulite adesiva, que é justamente a restrição de movimento. O movimento começa a diminuir, com dores noturnas que vão aumentando, e essa síndrome, de uma maneira geral, demora 2 anos, dividida em 4 fases. Da fase 1 à fase 4, são 2 anos de tratamento. Então é muito importante que quando a pessoa vem apresentar dor na articulação do ombro, procure logo o seu médico, para termos um diagnóstico e evitarmos um grande mal no ombro, que é chamado síndrome degenerativa ou ombro congelado. Então, o que nós temos que fazer no nosso dia a dia? Primeira coisa, quando nós temos a sintomatologia, é procurar um médico. Realizarmos exames adequados de radiografia, exame clínico, ultrassonometria, de preferência dentro do próprio consultório, com especialista de ombro. Tendo o diagnóstico, vamos traçar uma linha de tratamento, que seria fisioterapia, ou hidroterapia, ou infiltração, ou repouso por um período, compressa de gelo, medicação, em alguns raros casos, o tratamento cirúrgico, que está hoje norteado pela artroscopia do ombro. É um procedimento rápido, quando bem indicado, tem um resultado excelente. Era isso que nós queríamos mostrar a vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida ou alguma complementação que vocês julguem necessária, por favor, entrar em contato com nossos canais do Facebook ou Instagram para os esclarecimentos adicionais. Muito obrigado.